A obra se inicia com Paulo Honório tendo a ideia de contar sua história, com a ajuda de seus amigos, Padre Silvestre, João Nogueira, Arquimedes, Lúcio Gomes de Azevedo Gondim. Mas apenas com alguns dias de trabalho perceberam que não se entendiam e ficou apenas um amigo para lhe ajudar, Azevedo Gondim. Passaram-se alguns dias e Gondim lhe entregou alguns capítulos da obra, mas Paulo Honório achou um desastre, pois não estavam na linguagem que ele gostaria. Paulo resolve abandonar a empresa e percebe que seria bom escrever sozinho, pois se lembra de que não teria coragem de contar certas coisas de sua vida para seus amigos. Por esse motivo, declara que a obra seria publicada como um pseudônimo. Então ele começa a narrar a sua história, declarando que se chama Paulo Honório, pesa 89 quilos e que completou 50 anos pelo São Pedro. Não tendo a certeza, pois em sua certidão não menciona o nome de pai ou mãe, mas sim de padrinhos. Conta que se tivesse que narrar sua juventude, teria de mentir, pois vagava à toa até completar 18 anos. Ele se lembra de quem o cuidou durante a infância, Dona Margarida, e um velho cego, a quem lhe puxava a orelha. Aos 18 anos, ele se envolveu em uma briga numa festa. Acabou pegando 3 anos e 9 meses de cadeia, pois esfaqueou João Fagundes por ciúmes da Germana. Enquanto estava preso, Joaquim Sapateiro, o companheiro de cela, o ensinou a ler, que após algum tempo morreu. Quando saiu da cadeia, descobriu que Germana havia se tornado uma mulher da vida, mas isso não lhe interessava mais, pois só pensava em ganhar dinheiro. Viajou por todo o sertão atrás de um negócio que o fizesse ganhar muito dinheiro. No início, passou sede e fome e se meteu em muitas confusões, como a do Dr. Sampaio, que comprou alguns bois dele e depois não queria pagar. Mas Paulo o ameaçou e então o Dr. Sampaio pagou até mais do que devia. Resolve ficar em Viçosa, onde pretende comprar a fazenda de São Bernardo, onde já havia trabalhado no passado. O antigo dono da fazenda, Salustino Padilha, havia morrido e deixou a propriedade para seu filho Luiz Padilha. Por interesse, Paulo se fez amigo de Padilha, homem que só vivia bêbado gastando dinheiro em jogos e mulheres. Paulo percebe o estado deplorável da fazenda e diz a Padilha que deveria usá-la para cultivação. Padilha, mesmo não gostando no começo da ideia, depois de um tempo se interessa. Então investe no cultivo da mandioca. Porém, não deu certo, e Padilha oferece a Paulo a hipoteca de São Bernardo. Depois de muita negociação e desentendimentos, ele acaba por comprar a propriedade por 7,550 mil réis. Mendonça fala para Paulo que agiu mal comprando a fazenda sem antes lhe consultar sobre os limites da propriedade e que derrubaria a cerca. Paulo tenta fazer negócio com Mendonça, a quem não aceita nada. No segundo ano de Paulo na fazenda, suas plantações não renderam e ele acabou passando por dificuldades. Certa vez decidiu visitar Mendonça, que o recebeu meio agoniado. Conversaram sobre tudo. Conheceu suas filhas e ficaram falando sobre sua esposa falecida. Mendonça questiona Paulo de onde a conhecia. E ele fala que é da época em que trabalhava na fazenda. Embora toda a conversa estava clara, a má intenção dos dois. No dia das eleições, enquanto Paulo estava na cidade, Mendonça leva um tiro no meio da estrada e acaba morrendo. Após a morte de Mendonça, Paulo vai para Maceió, onde conhece seu Ribeiro, um homem que já estava velho e que só havia conhecido a felicidade na juventude. Paulo gosta de seu Ribeiro e o chama para ir a São Bernardo, que logo conquistou sua confiança. A mortalidade estava muito alta depois da morte de Mendonça, então Paulo Honório decide proibir a aguardente, para não ir à falência. Paulo decide ampliar a fazenda, comprando vários utensílios e deixando de dormir nas redes. Durante 5 anos, Paulo passou por várias dificuldades e por várias lutas, fazendo coisas boas que lhe dava prejuízo e coisas ruins que lhe dava lucro, não sabendo ao certo se era bom ou ruim. Mas quando fez 4 ou 5 casas, essa situação começou a mudar. Caiu sobre ele uma nuvem de marimbondos, perdeu 2 empregados e levou um tiro no ombro, ferimento leve. Na mesma época, Paulo recebeu a visita do governador do estado. O mesmo diz a ele que não seria bom a construção de uma escola. Paulo no início não gosta da ideia, porém mais tarde percebe que a escola seria um capital, assim como a igreja. No outro dia, durante um jantar, João Nogueira sugere para Paulo que contratasse Madalena para dar aula, já que a mesma era professora. Gondim conta a todos o verdadeiro motivo do jantar. Encontraram a velha Margarida. Todos ficaram surpresos. Azevedo Gondim continua dizendo que a velha mora em Pão de Açúcar. Luiz Padilha fala para Gondim pedir ajuda a Padre Silvestre para buscar a velha.
Paulo Honório escreve a Padre Silvestre, agradecendo por ter encontrado a velha Margarida. Após entregar a carta, vai visitar ela. Encontra cheia de pecados. Paulo fica muito indignado, pois antes era uma santa e hoje é cheia de pecados. Paulo Honório amanheceu um dia pensando em se casar, pois precisava ter um filho para ser herdeiro das suas terras. Porém, não se sente atraído por nenhuma mulher. Quando estava procurando o Dr. Magalhães, encontra Costa Brito numa carta com a intenção de avançar em 200 mil réis. A Gazeta, que sempre lhe deu orgulho para o governo, fugiu para a oposição, por causa de um emprego de deputado estadual. No outro dia, Paulo decide visitar o Dr. Magalhães. Encontrou-o à noite, com a filha e 3 visitantes. Estava lá João Nogueira, uma senhora e uma moça loura e bonita. Paulo ficou muito interessado na moça loura, pois ela era diferente de todas as mulheres que ele já havia se envolvido. Após se despedir, percorreu a cidade, bastando impressionado com os olhos dela, esperando que o acaso fizesse saber o nome dela. O acaso não aconteceu, então Paulo resolve procurar João Nogueira, mas não o encontra. É informado por Arquímedes que Nogueira poderia estar na casa de Ernestina, porém Paulo não sabia onde era a casa da mesma. Por volta de meia-noite, encontra Nogueira em um hotel, estudando com Gondim, mas fica com receio de falar para Nogueira o que queria, pois achava que o mesmo também tinha interesse na moça. Para disfarçar, pede informações sobre o processo da Pereira. A partir do capítulo 9, aparece na narração um novo elemento, Madalena, uma professora. Muitas coisas acontecem durante alguns capítulos, mas o narrador se concentra na professora Madalena e dá um jeito de adquiri-la como mãe do herdeiro de São Bernardo. Acaba por acontecer que Brito, por ter recebido a negação de um telegrama, publica coisas sobre a vida de Paulo, o chamando de assassino e outras difamações. Paulo Honório, lendo aquilo, vai atrás de Brito para se defender. Chegando na Gazeta, custa até encontrar o autor dos disparos contra ele. Quando se encontra com o mesmo, revida com chicotadas e acaba por parar na polícia, levando um bom sermão do secretário. Durante a sua volta, Paulo encontra a velha que havia visto no salão. Durante a viagem, se tornaram amigos e chega ao assunto da moça loura. A mesma era sobrinha de Dona Glória e era professora e se chamava Madalena, como já dito acima. Paulo Honório se lembra de que Nogueira e Gondim já tinham falado dela antes. A conversa segue e Honório diz que criou uma escola em São Bernardo, mas que havia a entregado para Padilha. Nada bobo, já pensa em substituir Padilha por Madalena. Chegando à estação, Madalena está por esperar sua tia, que assim que a vê lhe apresenta para Paulo Honório. A princípio, foram seguindo o caminho juntos. Paulo decide convidá-las para conhecer a sua terra em São Bernardo, e assim foram se tornando mais íntimos. Assim que Paulo chega ao hotel, está João Nogueira, Azevedo Gondim e Padre Silvestre, que estão por falar da última notícia, de que Brito estava no hospital ou até mesmo havia morrido. Paulo diz que os dois se encontraram e apenas discutiram. Logo em seguida, Paulo Honório vai atrás de saber mais sobre a família de Madalena, com o Dr. Magalhães. O mesmo fica responsável por sondar a moça. Paulo queria saber se Madalena realmente merecia um cargo tão bom em São Bernardo, e ele possuía os seus interesses na moça. Após possuir mais intimidade com a moça, Paulo Honório pergunta para a Dona Glória o porquê de Madalena não se casar. Ao perceber que a proposta que ele fez era de pouca responsabilidade, o mesmo decide ir direto ao ponto com a moça e pede que ela seja sua companheira. Após uma semana, Gondim acaba por fazer algo que não devia. Os felicita pelo casamento e diz que todos já estavam sabendo. Logo depois, Madalena aceita se casar com Paulo Honório e sua tia chora de felicidades. Quem os casou na capela de São Bernardo foi o padre Silvestre, no altar de São Pedro. Madalena queria uma vida nova, e com o tempo se passando, Paulo descobre muitas coisas, o que o deixa surpreso. Madalena entendia de coisas como a escrituração e entre outras. Tem opinião própria e forte, e isso desagrada o marido, que vê que uma semana não era suficiente para conhecê-la bem. O narrador segue dizendo que Madalena se revelou pouco a pouco. Diz que se senta na mesa da sala, toma seu café e acende o seu cachimbo. Fica inquieto e emotivo, e com isso vem a vontade de novamente conversar com Madalena, como sempre faziam neste mesmo horário. Diz não ser saudade, e sim peso no coração. A voz de Madalena continua a me acariciar. Não sei o que ao certo diz, mas é algo sobre enviar dinheiro para Mestre Caetano, e isso me deixa muito irritado, e ao mesmo tempo muito calmo.
Seu Ribeiro conversa agora com Dona Glória no salão. Acabo por esquecer que eles me deixaram aqui nesta casa praticamente sozinho. Penso que acabei por chamar seu Casimiro, mas ignoro a visão do mesmo na janela. Meus sentimentos me agitam em um misto de sensações e acabo com muita vontade de chorar. Minha aparência é de alguém sossegado, mas ameaço Madalena como punho. Maria das Dores está na cozinha. Dona Glória e seu Ribeiro dão uma palestra que é muito clara. O difícil seria reproduzir. Se eu convencesse Madalena de que realmente ela não tem razão alguma, preciso dizer a ela de que necessitamos viver em paz. Mas ela não me entende. Acabamos por não nos entender. Eu já disse que Madalena é dona de um coração muito bom, que até mesmo me sensibilizam. Mas com o passar dos dias percebi que eram apenas manifestos de bondade, e que eu não deveria esperar nada disso. Mas o que viesse seria de bom tamanho. E passamos um bom tempo bem. A vida de Madalena é trabalhar no escritório durante a manhã e durante a tarde passeava e visitava os moradores. Dona Glória adorava ficar jogando conversa fora com seu Ribeiro. Em certo momento, Paulo tratou Dona Glória mal, e Madalena não gostava de tal ato, e defendeu sua tia dizendo para Paulo que sua tia era quem mais trabalhava. Paulo não gostou e se levantou do sofá bravo. Penso que não foi por braveza que me levantei. Eu possuía o costume de sair todas as manhãs e ir ao campo. Dona Glória e sua sobrinha já tinham me chamado há quase uma hora, e eu correspondi com um movimento de necessidade, que ficou ainda mais claro quando eu fiquei em pé. Começamos um diálogo onde Madalena questionava algumas coisas de minha vida, e começou a dizer-me sobre sua tia e tudo que ela já havia feito. Acabou por dizer que a educação e a criação que a tia dela havia lhe dado foi mais difícil do que tudo que eu havia feito para conquistar a terra de São Bernardo. Acabei por não concordar. Para mim, tudo isso era vaidade da professora. Em um domingo à tarde, eu voltava do descaroçador. Dona Glória e seu Ribeiro sempre rindo de segredinhos. E Madalena estava a conversar com Padilha, que para ela possuía uma alma baixa para o inferno. Para eles, aquilo era mais uma conversa à toa. Mas para mim, que já andava com a pulga atrás da orelha, era mais que apenas uma conversa. Durante um tempo, os dois ficaram constrangidos, acredito que por imaginarem o que eu pensava. O rancho de Dona Margarida acabava por se esconder entre as folhas das bananeiras. Marciano saiu do estábulo e veio vindo. A pedreira estava praticamente invisível, e para ele o caminho já havia se fechado. A prefeitura acaba por cortar a compra de pedras. A construção da minha fazenda já estava terminada. O mestre Caetano toda semana recebia um bom dinheiro de Madalena, fora os remédios, galinhas e visitas. Madalena estava conversando com Padilha e acabei por não ouvir o que eles diziam. Casimiro Lopes era o meu fiel amigo e o único que me compreendia. Completei 2 anos de casado e todas as noites meus amigos jantavam conosco. João Nogueira, Padre Silvestre e Azevedo Gondim. Neste mesmo dia, precipitei Padilha, que me gaguejou algumas palavras, que de início não dei importância, mas depois de algum tempo fiquei mais atento. Me pergunto agora qual a religião de Madalena. Talvez a monstruosidade. Penso também que mulher sem religiosidade é feio, até porque mulher sem religião é capaz de tudo ao meu ver. Acabei por misturar tudo, ao materialismo e consumismo de minha esposa. Fui à procura de Madalena e acabei por vê-la dando sorrisos para Nogueira. O ciúme começou a surgir, e a maior vontade era agarrar Padilha e o bater, mas se segurou para se vingar mais tarde. Daí para frente, o prendi na escola, dormia e comia. Ficou 4 meses sem lhe pagar o salário, até que o mesmo ficou parecendo um cadáver e foi alvo de gozação. Paulo estava a observar São Bernardo. Madalena estava por ali e ambos trocavam sorrisos. O ciúme de Paulo Honório só progride. Ele começa a olhar as suas malas, os livros, abre as correspondências e Madalena não gosta de tal ato. Acaba por chorar e ter ataques de nervoso. Seu marido desconfiava de tudo e de todos. Após um tempo, ele foi falar com Padilha para dizer que não queria mais os seus serviços. Padilha, sem entender os motivos, começa a se queixar, dizendo tudo o que faz para Madalena, o que deixa Paulo ainda mais nervoso e confuso. Paulo Honório estava ficando louco de ciúme, e isso acabava com a força psicológica de Madalena e a deixava sob muita pressão. Certo dia, Paulo Honório viu sua mulher a escrever, e encontrou no chão do escritório uma folha perdida, o que o fez pensar que fosse uma carta para outro homem. Ficou louco de ciúme. Madalena o afirmou de que não era isso, e ficou muito perturbada. No dia seguinte, Madalena é encontrada morta pelo seu marido. A mesma cometeu suicídio. Ao olhar na mesa do escritório, viu a carta completa e descobriu que era para ele mesmo a carta. O assunto era uma despedida.
Com a morte trágica de Madalena, Dona Glória quer ir embora. Honório lhe paga a passagem. Seu Ribeiro acaba por pedir a demissão. Padilha faz parte das tropas revolucionárias e desaparece. Durante dias, muitas fofocas aconteceram. Boatos de que a fazenda de São Bernardo era um belo ninho de reacionários. Paulo perde muitas coisas, dentre elas clientes, o que faz os seus negócios irem de mal a pior. Após 2 anos da morte de sua esposa, ele se encontra em uma grande tristeza, arrependido pela vida que levara, já que a mesma havia sido capitalista. Mesmo assim, o mesmo não mudaria suas atitudes até então. Juiz Magalhães é afastado do cargo e os limites da fazenda são contestados. Paulo se encontra em estado de abandono total, apenas com a companhia de Casimiro e seu cachorro. Assim ele escreve sua narrativa, muito amargo pelo seu passado. Graciliano Ramos foi um escritor brasileiro. O romance Vida Seca foi sua obra de maior destaque. É considerado o melhor ficcionista do modernismo e o prosador mais importante do século da segunda fase do modernismo. Suas obras, embora tratem problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam uma visão crítica das relações humanas, que se torna de interesse universal. Seus livros foram traduzidos para vários países. Seus trabalhos Vida Seca, São Bernardo, Memórias dos Cárceres foram levados para o cinema. Recebeu o prêmio da Fundação William Faulkner dos Estados Unidos pela obra Vidas Secas. Graciliano Ramos nasceu na cidade de Quebra-Ângulo, Alagoas, no dia 27 de outubro de 1892. Filho do Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro, Ramos era o primogênito de 15 filhos, de uma família de classe média do sertão nordestino. Passou parte da sua infância na cidade de Buíque, em Pernambuco, em parte em Viçosa, Alagoas, onde estudou no internato da cidade. Em 1904, publicou no jornal da escola seu primeiro conto, O Pequeno Pedinte. Em 1905, mudou-se para Maceió, onde fez seus estudos secundários no Colégio Interno 15 de Março, onde desenvolveu maior interesse pela língua e pela literatura. Em 1910, foi com a família morar em Palmeira dos Índios, Alagoas, onde seu pai abriu um pequeno comércio. Em 1914, foi para o Rio de Janeiro, quando trabalhou como revisor dos jornais Correio da Manhã, À Tarde e em Zero Século. Voltou para a cidade de Palmeira dos Índios, onde 2 irmãs haviam falecido de peste bubônica. Em 1915, trabalhou com o pai no comércio. No ano seguinte, casou-se com Maria Augusta Barros, com quem teve 4 filhos. Em 1928, Graciliano Ramos foi eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios. Nesse mesmo ano, já viúvo, casou-se com Heloísa de Medeiros, com quem teve 4 filhos. Em 1930, deixou a prefeitura e mudou-se para Maceió, onde assumiu a direção da imprensa oficial e da instrução pública do Estado. Graciliano Ramos estreou na literatura em 1933 com o romance Caetes. Nessa época mantinha contato com José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Em 1934 publicou o romance São Bernardo e em 1936 publicou Angústia. Nesse mesmo ano, ainda no cargo de diretor da imprensa oficial e da indústria pública do Estado, foi preso sob a acusação que era comunista. Ficou 9 meses na prisão, sendo solto pois não encontraram provas. Em 1937, Graciliano Ramos mudou-se para o Rio de Janeiro. Foi morar em um quarto de pensão com a esposa e as filhas menores. Em 1939, foi nomeado inspetor federal de ensino. Em 1945, ingressou no Partido Comunista. Em 1951, foi eleito presidente da Associação Brasileira dos Escritores. Em 1952, viajou aos países socialistas do leste europeu, experiência descrita na obra Viagem, publicada em 1954 após sua morte. Graciliano é considerado o mais importante ficcionista do modernismo. Fez parte do grupo de escritores que inaugurou o realismo crítico, representado os problemas brasileiros, em geral, ou específico de determinada região. Trata-se de uma literatura que traz para reflexão problemas sociais marcantes do momento em que os romances foram escritos. Literatura destinada a provocar a conscientização, o romance regionalista tem como lema criticar para denunciar uma questão social. A preocupação com a linguagem é o traço peculiar do escritor. O interesse da sua narrativa está concentrado na problemática do homem. O interesse está diretamente voltado para o comportamento, atitudes e conduta humana.
é a descrição da paisagem nasce da própria caracterização psicológica dos personagens. Vidas Secas é considerada a obra-prima de Graciliano Ramos. Narra a história de uma família de retirantes nordestinos que, atingida pela seca, é obrigado a perambular pelo sertão, em busca das melhores condições de vida. A obra pretende mostrar a tirania da terra cruel, atuando sobre o homem. Graciliano Ramos escreve também obras autobiográficas, onde reúne acontecimentos e cenas selecionadas pela memória, revestido de extrema subjetividade. Nessa linha destacam-se Infância, Memória do Cárcere, onde o autor retrata as experiências dolorosas de sua vida durante os 9 meses em que esteve preso. Graciliano Ramos faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de março de 1953.